Ok? Boa tarde a todos. Vamos começar a nossa conferência de hoje. Meu nome é Adriana Rocha. O som está ok. Estamos sem o vídeo, tá? Estamos com um problema técnico no vídeo, mas nós vamos dar a palestra pelo áudio. Então, o tema de hoje é Direito, Paradireitologia e Cosmoeticologia. Para quem não me conhece, eu sou advogada voluntária da Conscienciologia desde 1996, professora e pesquisadora também na Conscienciologia desde esse ano. E, com base nessa experiência, eu comecei a fazer a correlação entre essas ciências, né? O direito, que é a ciência intrafísica, a formação, e essas novas especialidades da Conscienciologia, que é a paradireitologia, e a cosmoética, que recentemente se transformou em cosmoeticologia. Tá? Então, a ideia nossa aqui é trazer um pouco dessa nossa experiência, dessa vivência, do trabalho voluntário na área da Conscienciologia e a experiência do paradigma consciencial nesse trabalho, expandindo consequentemente para ao próprio voluntariado e a própria experiência do paradireito e da cosmoética. Nós vamos fazer a correlação das três ciências e, principalmente, trocar algumas ideias a respeito do que seria a execução da nossa PROEX, quem tem essa experiência na área jurídica, como é que nós poderíamos usar esse conhecimento do direito de uma forma mais cosmoética, mais proativa, mais evolutiva, né? Porque a gente sabe que o direito intrafísico, ele está muito correlacionado com a corrupção, né? E com alguns aspectos que não são positivos, né? Além disso, o próprio professor Valdo, no verbete para direito, ele coloca que o para-direito ele vai ajudar a melhorar o nosso livre-arbítrio, né? Ele colabora para que a gente possa qualificar essa nossa liberdade interna, de maneira que a gente possa priorizar melhor, né? Agir de uma forma mais qualificada, mais direta, na realização da nossa própria programação existencial. E eu já posso dizer para vocês que dentro dessa experiência de 13 anos no voluntariado, a gente vivenciou muita coisa assim positiva quando a gente se predispõe a usar o conhecimento que nós adquirimos em prol de uma Max PROEX grupal, em prol do desenvolvimento de uma ciência nova no planeta, em prol da nossa própria execução da programação existencial. Nosso objetivo é fazer uma correlação aí, uma aproximação simples, tá? Entre o direito, o paradireito e os princípios cosmoéticos, tá? Vamos lembrar que sempre que a abordagem, ela tem como pano de fundo o paradigma consciencial, tá? Então, a primeira definição que é importante a gente lembrar é a própria definição de cosmoética. Então, essa definição ela foi trazida pelo próprio professor Valdo. Cosmo é a junção da palavra cosmo com ética. Então, uma ética mais abrangente. Então, a cosmoética aqui, ela é definida por ele como sendo a ética ou reflexão sobre a moral cósmica, multidimensional, que define a holomaturidade situada além da moral social, intrafísica ou que se apresenta sob qualquer rótulo humano. É a especialidade da Conscienciologia. Essa especialidade da Conscienciologia, ela é maior do que a própria paradireitologia. E a cosmoética, ela vai mostrar para cada um de nós como está a nossa manifestação em qualquer dimensão. Então, fazendo um detalhamento de como está o nosso nível pessoal de cosmoética, a gente consegue visualizar, se conhecer melhor em relação a essa manifestação, seja aqui no intrafísico ou seja projetada. Eu trouxe alguns sinônimos que são dados pelo professor Valdo em relação à cosmoética, que tem relação com alguns aspectos que vão ser abordados de uma maneira mais direta aqui
nessa palestra especificamente, que é o conceito de ética universal. Lembrando que quando ele coloca essa questão do universo, ele está abrangendo todas as galáxias, não é só a nossa galáxia, né? A moral cósmica, e aí ele faz uma aproximação expandindo, né, saindo do conceito de moral apenas intrafísica para a moral mais cósmica, mais abrangente, a ortopensenidade e a autoincorruptibilidade. Por que eu grifei em azul esses dois sinônimos? Porque justamente a partir desta pesquisa intraconsciencial, no sentido da gente averiguar como está o nosso pensene mais reto, mais retilíneo, mais direcionado, mais a favor de todos, e qual é essa correlação com o paradireito e com a cosmoética. A segunda definição é a própria definição de paradireito. Lembrando que essa definição ela foi trazida no verbete pelo professor Valdo, e na época se chamava paradireito, mas a Verpon de hoje já transformou esse conceito de paradireito em paradireitologia, que todas as especialidades da conscienciologia hoje estão com esse sufixo logia. Tá? Então, assim, essa definição de paradireito, do meu ponto de vista, hoje a gente tem que interpretar como sendo definição de paradireitologia, tá certo? Porque numa transparência mais à frente, eu vou propor uma divisão dessa ciência paradireitologia, em que você tem dois sentidos do que seja paradireito. Então, partindo desse pressuposto, a gente pode dizer, então, que a paradireitologia ou paradireito, como está no verbete, é a ciência aos estudos técnicos, paratécnicos, pesquisas e parapesquisas teáticas, do conjunto de normas, princípios e para-leis das manifestações conscienciais ou pensamizações justas, íntegras e retas, conforme o fluxo cosmoético e sincrônico do cosmos, a partir do emprego correto da energia imanente na vivência e para a vivência da mega fraternidade. Então, eu grifei novamente aspectos que têm correlação com a sinonímia da cosmoética que a gente apresentou antes. Quais sejam? Princípios e paralelos das nossas manifestações conscienciais. Essas manifestações de que maneira? Com a personização sadia, né, ou seja, ortopensênica, íntegra e reta. Como será essa manifestação reta? É lógico que a gente tem que incluir de acordo com essa nossa integração na evolução do cosmos, de consciência, de princípio consciencial, dos animais, dos vegetais, e sempre a favor de que aconteça o melhor para todos. Então, o paradireito, ele não é uma ciência que vai ser estudada para fora, né? Além da nossa realidade interna, intraconsciencial, mas é a partir da nossa realidade intraconsciencial que a gente vai conseguir entender e vivenciar o que é o paradireito e, consequentemente, numa manifestação melhor, mais evoluída, a própria cosmoética. Então, um ponto aqui que a gente pode se perguntar ou questionar é: como estão os seus pensamentos agora, nesse momento? Você já pensou mal de alguém hoje? Em algum momento você teve algum tipo de pensenização contrária, desfavorável, seja algum trabalho, né, seja alguma proposta de trabalho em equipe, ou alguma pessoa do seu convívio? Né? São esses mínimos pensenes nossos patológicos que podem mostrar para nós mesmos se as nossas manifestações estão justas, íntegras, retas ou não. Né? Você manteve algum tipo de mágoa, de conflito com alguém, por menor que seja, né? Que haja algum tipo de emoção negativa? Então, a partir daí, a gente pode ver como está o exercício desse nosso paradireito aqui. A sinônimo de paradireito que é proposto lá pelo professor Valdo no verbete: direito puro, direito do Homo sapiens sereníssimos, direito cósmico, direito multidimensional, para jurisprudência e jurisprudência cósmica. Então, vocês observem que ele usa várias vezes a própria palavra direito. A semelhança do que ele usa quando ele define parapsiquismo, né,
que é o psiquismo, além do nosso psiquismo dos sextos sentidos, o direito também, o paradireito, ele vai abranger além do direito intrafísico. Tá? Ele não é a mesma coisa que o direito, mas a gente pode fazer uma expansão e uma aproximação. O direito puro, a gente poderia dizer que seria o direito, nesse conjunto de paraleis cósmicas que ele comenta, das comunexes extrafísicas mais avançadas. Por exemplo, uma comunex dos evoluciólogos, uma comunex só do serenão, ou comunex de consciências livres, será? Né? Em alguma outra galáxia. Então, como é que nós vamos chegar lá, ter acesso a essa informação? A partir daquela nossa pesquisização sadia. Né? Como é que está a nossa comunidade aqui? Em termos de programação grupal, né? De Max Proex grupal, como é que está a comunidade conscienciológica, cosmoética, internacional em todos os países? Não só em Foz, mas em todos os países. As nossas pensionizações grupais, elas estão a favor do cosmos, do fluxo cósmico, a favor da instalação desse paradireito aqui, ou está contrário? Nós estamos trabalhando a favor do grupo ou não? Então, eu vou trazer aqui mais para frente também conceitos relacionados a essa higiene aí moral que tem a ver com esse nosso trabalho grupal. Tá? E você vejam que o professor Valdo ele coloca direito do Homo sapiens sereníssimos. Ora, eu fiquei pensando, se é direito do Homo sapiens sereníssimos, o serenão é o nosso modelo evolutivo. E o primeiro traço que ele tem é essa questão de aglutinação de talentos, né, aglutinação de trafores, de trabalho em equipe, né, de acalmia diante de todas as controvérsias que acontecem, anticonflito. E nós, enquanto mini peças aí do nosso trabalho evolutivo grupal, estamos agindo aí de acordo com esse direito do Homo sapiens sereníssimos ou não? Estamos mais próximos dele ou não? Nós somos conscientes em grupo que a gente trabalha a favor de apaziguar os ânimos, né, de solucionar os conflitos ou não, de incitar esses conflitos. Tá? Então, eu estou trazendo algumas questões para a gente debater aqui, para se questionar, que tem relação a essa vivência do paradireito no nosso dia a dia. Saindo do paradireito, então, e voltando para a definição do direito da ciência intrafísica, eu trouxe alguns conceitos que têm relação com essa pensionização mais correta, que é o enfoque nosso aqui principal. O direito, ele pode ser definido ali, ele tem vários sentidos, que é a polissemia. Um deles é como sinônimo de norma, ou seja, o direito ali objetivo seria a própria ciência que tem um conjunto de leis, né, um conjunto de normas, e essas leis elas são direcionadas a uma coletividade visando um melhor convívio ali social. Então, uma das funções desta ciência é elaborar um conjunto de leis para que essas leis permitam o convívio entre as pessoas. Por que é preciso isso? Porque o nível entre as pessoas de interesse e tudo, eu estou falando de ciência intrafísica, tá? Não estou nem ainda abordando para direito. Mas o convívio nosso social precisa de regras para que essas diferenças elas possam ser manifestadas de maneira mais pacífica possível. Tá? A outra definição é no sentido de uma permissão, de uma autorização, que é o direito subjetivo, ou seja, essa lei, quando ela é aplicada ao seu caso particular, ela passa a ser como uma autorização para você poder agir. E um outro sentido também de direito é uma qualidade, no sentido desta qualidade, daquilo que é correto, de justiça, do que é justo, tá? O que acontece hoje nessa ciência é que há uma crise desse modelo. Por quê? Essa crise ela decorre dessa filosofia que é chamada positivismo. O positivismo é uma ciência que foi proposta por Auguste Comte, né? E na área do direito, ela objetivou transformar o direito numa ciência diferente das ciências naturais e das ciências mais filosóficas. Isso levou o direito a ser o quê? Apenas um
conjunto de normas. Então, hoje, o que as pessoas entendem é que o direito ele é só um conjunto de leis. Você vai estudar a lei, você está estudando o direito. Se você vai estudar moral, se você vai estudar ética, o comportamento das pessoas, saiu do âmbito do estudo do direito. E o que hoje acontece é que as pessoas estão observando que isso está equivocado, que o direito não pode ser dissociado da conduta interna. Tá? Então, esse esquema dessa transparência mostra mais ou menos o que está acontecendo hoje dentro da ciência jurídica. Você tem o chamado positivismo, que é essa que entende que estudar direito é estudar só a lei que vem do Estado, e o pós-positivismo, que vem dizendo o seguinte: além desse direito que vem do Estado, a gente tem que introduzir outras disciplinas, psicologia, sociologia, isso não descaracteriza a ciência em si. Só que, tanto um quanto o outro, continuam sendo ciências intrafísicas, materialistas, né? Com a monovisão de mundo. Por quê? Porque tudo que vem de dimensões diferentes, existências diferentes, não faz parte do estudo do direito. Então, o objeto do direito fica apenas sendo essa lei, que é a conduta normatizada. E lembrando que o positivismo, gente, ele foi muito desenvolvido em países ditatoriais. Então, na América Latina, ele se desenvolveu bastante porque nós tivemos muitas ditaduras. E a ditadura, ela bloqueia o pensamento, né? Bloqueia a criticidade. Então, quanto mais restrito o objeto de estudo, melhor para quem está no poder. Então, o positivismo hoje ele ainda é muito forte no Brasil. E isso gera, a gente vai ver, quem faz parte da formação jurídica fica em crise existencial quando conhece a conscienciologia, porque entra em conflito de cosmoética e vê que só estudou lei e a conduta dele dentro dessa área, ela vai de encontro à cosmoética, ao curso intermissivo que ele tem. E aí a tendência dele é se afastar da própria programação existencial, porque a gente no intrafísico precisa de advogado para poder concretizar, né, a praxis grupal. E aí essa noção traz a gente para esse conceito aqui, direito cosmoético. O direito cosmoético, ou chamar direito consciencial, ele já foi usado por professor Valdo nos primeiros livros. E na época não tinha para-direito, né? A gente não tinha esse neologismo ainda. O que seria esse direito cosmoético? Dentro dessa experiência do voluntariado conscienciológico aí dentro da nossa PROEX, a gente vê que os advogados que vêm agindo ao longo desses anos todos, dessa década, eles usavam o quê? O conhecimento do direito associado à aplicação dos princípios da cosmoética. Então, seria um direito cosmoético nesse sentido, porque seria a utilização da ciência numa visão mais multidisciplinar, mais multidimensional, mais consciencial e mais cosmoética. Então, é possível você usar isso. Só que esse direito, ele ainda não é o para-direito puro, tá? Mas é possível. Então, como é que seria o para-direito especificamente, dentro dessa filosofia e dessas noções de ciências? A gente poderia dizer que ele seria um pluralismo multidimensional. Pluralismo é um ramo do conhecimento científico dentro da área do direito, que entende o quê? Que a formação dessas leis, desses conjuntos de normas, ele deve levar em conta os grupos sociais. Então, assim, a gente percebe que cada grupo social tem uma forma de se conduzir, tem uma forma de agir, tem as suas leis. Tá? Então, esse pluralismo, ele entende que as leis oficiais, elas devem refletir essas leis de cada grupo. Então, se a gente trouxer para a CCCI tem uma maneira de funcionar dentro da execução da PROEX, né? Ela tem uma série de conjunto de normas, de procedimentos, de relacionamentos. Então, nós teríamos o nosso código grupal de cosmoética aí, que poderia se transformar numa legislação nossa, né? Aliás, a ideia é essa, né? Que a gente reflita essas comunexes aí no intrafísico, na execução do paradigma consciencial e da conscienciologia aqui no intrafísico, né?
Então, esse paradireito, ele leva em conta a realidade intraconsciencial de cada um. Cada um de nós teve uma paraprocedência, né? Nós viemos de determinadas dimensões. Cada um de nós aqui da CCCI, nós temos a nossa própria holobiografia. Nós representamos um grupo específico. Então, assim, o meu grupo específico, holobiográfico, ali ao longo das minhas serexes, é diferente de vocês que estão me ouvindo aí. Nós temos correlação? Temos, óbvio, nós somos parte de um grupo evolutivo, né, avançado. Mas a nossa história é única. E se a nossa história é única, a nossa responsabilidade também é única. Né? A minha tarefa, o que eu tenho que fazer, é diferente do meu colega que está trabalhando junto comigo. Ele pode fazer até melhor do que eu, mas a representatividade dele perante esse grupo é diferente. Então a gente tem que levar em consideração isso para exercício desse paradireito, né? E qual seria o nosso objeto de estudo, então? Seria essa nossa conduta perante a multidimensionalidade, perante as nossas seriexes. Ao longo da nossa vida e de grupo. Só um minuto. Então, o paradireito, ele vai ajudar a organizar os grupos para realizar a nossa programação existencial. Que é o trabalho dos evoluciólogos. Olá, gente. Retornando. Tivemos uma pausa aqui, porque eu estou saindo de uma gripe, tive que tossir um pouquinho. Mas então, voltando à questão aqui da nossa conduta a favor da evolução do cosmos. Nossa conduta enquanto grupo, né, a favor da realização dessa proexis. O paradireito, ele vai ajudar a organizar esse nosso grupo no planeta, de maneira que a gente consiga concretizar essa proexis grupal. Então, fazendo uma correlação aqui da moral e do direito, da cosmoética e paradireito, a moral, ela abrange a legislação de cada grupo. Então, você vê que cada país tem uma lei específica. Num país em que algo é imoral, no outro pode não ser. E a legislação pode ser ok, no outro país pode ser algo proibido. Então, por exemplo, os países árabes cortam a mão da pessoa quando ela rouba. No Brasil isso é considerado um crime, tá certo? Então o paradireito, ele tem uma correlação com a cosmoética, por quê? Ele vai concretizar os princípios da cosmoética, respeitando cada um, tá? A gente vê que a ciência hoje, então, está em crise, então a nossa proposta aqui, o paradireito, ele precisa ser inspirado na cosmoética para ajudar a transformar o próprio direito, tá? Para que ele consiga sair dessa crise e consiga realmente representar o paradireito puro, tá? E qual o holopensene que a gente tem hoje da área jurídica no mundo, né? A gente pode dizer no planeta, é que o direito está ligado à questão de justiça. E o que é justiça? É o grande dilema de conceituação ou de definição dentro da nossa área jurídica. Porque a justiça está ligada à questão da vingança. Então, eu trouxe o megapensene trivocabulado, o professor Valdo ali, que ele coloca justiça e vingança social. Porque a gente vê hoje que os grandes movimentos sociais, eles estão ligados à questão de exigir justiça, né, clamor por justiça, mas no fundo é vingança. Porque a pessoa, ela não conseguiu resolver o conflito, ou ela não conseguiu resolver a indignação que ela sentiu ali em relação a alguma ação ou alguma situação concreta, né, porque não teve a visão da multidimensionalidade, do paradigma consciencial. Então, esse holopensene hoje, ele está patológico, ele é mais patológico do que sadio, tá? E o professor Valdo coloca também ali que inexiste direito antidireito.
como o mega-PCM trivocabular. Então, a gente pode pensar que a ciência jurídica, ela faz parte dentro do paradireito cósmico. Ela pode não corresponder exatamente ao que deve ser o paradireito puro, mas o paradireito é um paradoxo. A própria ciência, o próprio paradireito, respeita essa patologia do direito aqui do planeta, porque é o nível evolutivo do planeta. Então, a responsabilidade é transformar esse nível evolutivo, fazer uma reorganização. E a gente vê, a CCCI faz isso. Então, enquanto grupo, como é que fica a nossa PCNização em relação a esse holopensene jurídico? A gente ainda exige muito direito, né? A gente ainda reclama muito por justiça, né? A gente quer se vingar do colega evolutivo de alguma maneira. Como é que a gente está agindo aí em relação à nossa Proexis? A gente está mais preocupado em ajudar todo mundo a realizar a sua Proexis, né, em conjunto, ou fica competindo? São holopensenes que estão na área jurídica que a gente pode estar trazendo para cá. E aí, a gente vê o seguinte, que os principais conflitos ocorrem em decorrência da luta pelo poder. E é um poder sempre com intenção egóica, ou seja, é sempre uma busca por seu território. Então, a gente percebe, é fácil falar no raciocínio, né? As pessoas estão buscando por seus territórios, tem guerra e tal. E aqui, qual é o teu território que você está buscando? Que tipo de território você quer ganhar? É intelectual? É emocional? Né? É grupal? Como é que funciona? Isso é anticosmoético, né? É anti-evolutivo. Qual é o ganho secundário que tem quando se luta por esse tipo de poder? Né, e que você quer ganhar alguma argumentação, você quer estar certo, você quer sujeitar alguém ao poder do outro, isso aí é contra aquela definição lá que a gente viu do paradireito, da questão do livre-arbítrio. Né? Pensionização livre é um paradoxo, porque é uma coisa fácil e, ao mesmo tempo, é extremamente complexo. Você permitir que o seu colega do lado pense, sinta e manifeste as suas energias da maneira que ele queira, livre, sem interferência pensênica, né? Puro. Então, assim, o paradireito, só lembrando que ele tem relação com essa nossa conduta perante a multidimensionalidade. Eu estou mais aproximado do meu amparador, do amparador de equipe, dos amparadores do nosso grupo evolutivo, que estão querendo que a gente faça esse contrafluxo pensêmico no planeta para instalar uma ciência que até o momento é a ciência mais evolutiva, mais favorável à evolução livre das consciências, ou não? Então, a paradireitologia, gente, ela é uma especialidade da cosmoeticologia, e a gente poderia dividir, isso é uma proposta, que teriam, sim, 5 blocos de subespecialidades da própria paradireitologia que a gente poderia estudar. Uma seria essa questão intraconsciencial. É até uma pesquisa da professora Carla Ullmann, em que ela fala da autoconsciencialidade parajurídica. Né? Ou seja, é a gente melhorar o intraconsciencial, a nossa pensionização, nosso nível de cosmoética, por exemplo, a favor da realização desse paradireito na nossa manifestação. Um outro ponto seria o estudo da pararresponsabilidade. E isso aqui, né, tem tudo a ver com assumir o que você veio fazer. Então, a gente assumiu um compromisso no curso intermissivo. Ou seja, você tem uma responsabilidade, a mega responsabilidade, né, que é o verbete na enciclopédia. Você está cumprindo, está coerente com esse curso intermissivo? Até o momento, qual foi o nível de realização aí entre a retribuição, né, das aulas recebidas no intermissivo e a execução aqui no intrafísico dessas aulas? Um outro aspecto que tem relação com a pararresponsabilidade é o para-dever. Eu divido aqui para-responsabilidade e para-dever pelo seguinte: o para-dever, ele é quase que imposto. Então, a gente vê em direito que é o dever ser, né? É o dever. Ou seja, você é obrigado a fazer. Então, eu entendo que, dependendo do nosso nível de maturidade, o nosso nível evolutivo, nós
tendemos, ora, mais para a responsabilidade, ora, mais para o para-dever. O para-dever seria, assim, o caso de uma consciência que é obrigada a ressomar numa família. Ela tem o dever de ir lá fazer a reconciliação, mas ela não quer. Aí o orientador evolutivo chegaria e falaria, né, olha, não tem saída, você é obrigada, olha, você tem o dever de se reconciliar. E a para-responsabilidade seria o mesmo caso, só que o contrário, você faria, não, eu quero ir lá. Eu tenho uma responsabilidade com esse grupo, eu quero assumir essa responsabilidade e eu quero realizar aquilo. Então, a pacificação íntima, será que não seria um para-dever nosso? Manter um holopensene de tranquilidade, de harmonia, de harmoniologia, né, de reconciliações entre nós, não seria uma forma da gente ajudar na reorganização do holopensene conflitivo que existe no planeta? Né? O para-direito ali. O para-direito, ele seria uma outra contraposição ao para-dever, ou seja, seria-se o próprio exercício do direito de todos evoluírem, por exemplo. Então, a equanimidade é esse direito igual de que todos têm a oportunidade de evoluir da mesma maneira, sim, as mesmas oportunidades evolutivas, tá? Cada um, claro, dentro da sua história pessoal. E para a epistemologia seria o próprio estudo, né, a ciência, a estruturação do para-direito em si. Tá? Uma noção que a gente pode falar em relação a esse conflito seria a verdadeira postura anticonflituosidade, pacificadora cosmoética, implica na assunção daquelas responsabilidades que eu estava mencionando, evolutivas, e no aprimoramento dos traços dessa autoridade consciencial. Então, ao invés de ter aquele poder patológico, aquela luta pelo território, né, seria um esforço, um empenho intraconsciencial, cada um de nós, no sentido de melhorar a nossa autoridade moral, a nossa auto-incorruptibilidade. E isso aumenta o nosso poder consciencial, né? Esse poder consciencial, ele vai desencadear mais fraternismo. Eu não sei se vocês lembram, mas na definição de para-direito, dado pela enciclopédia, tem lá que no final isso tudo visa a mega-fraternidade. Essa mega-fraternidade, a gente começa a exercer esse fraternismo, esse gostar do outro, a partir da eliminação dessas nossas corrupções, né? Então, esse poder, ele vai ser intraconsciencial, não vai ser pelo território. A política patológica que a gente vê no mundo, ela existe e ela é uma correlação de forças. O que acontece? As pessoas, elas já acabam cedendo, né, às pressões, mas elas cedem porque elas sofrem essa pressão em decorrência de uma pessoa que é mais forte do que ela. Então, essa força faz com que ela se submeta ao que o outro quer. Tá? Então, a gente pode até pensar que muitas soluções são tomadas no mundo político, mas é por medo, por sujeição. Então, por que eu trouxe esse conceito? Porque a gente está vendo aí a autocosmoeticidade para a gente estar mais próximo do para-direito aí das comunidades mais avançadas. Então, como é que está esse meu nível de respeito ao para-direito do outro, dele pensionizar da maneira que ele quer? Eu faço ele se sujeitar a alguma força específica? Se eu faço algum tipo de sujeição, seja energética, seja moral, seja psicológica, eu não estou agindo em respeito ao livre-arbítrio daquela pessoa. Então, a pessoa, às vezes, cede a algum interesse, a alguma vontade do grupo, né? Se a gente falar de CCCI, às vezes pode ceder a alguma vontade do grupo, mas é porque ela foi engolida energeticamente. O outro não soube dosar a potencialidade energética e engoliu um outro que não percebeu e acabou cedendo a alguma ideia ou algum objetivo, mas porque não teve campo energético, holopensênico adequado para que ele pudesse pensionizar da melhor maneira possível. Lógico que você tem dois contrapontos, de quem exerceu o poder e de quem não trabalha para manter a sua rigidez. Mas a gente não pode desconsiderar o que pode acontecer.
Outro conceito aí que a gente deve pensar em termos de atuação grupal. O para-direito, ele trabalha mais numa proporção assim, ó, eu tenho mais dever, mais para a responsabilidade, e eu vou ficar, vamos dizer assim, mais preocupado em assumir essas responsabilidades, que são aquelas responsabilidades lá do curso intermissivo, e mais preocupado em ajudar o outro a exercer o direito dele. É o contrário que a gente vê no dia a dia. No dia a dia, o que acontece? É todo mundo defendendo o direito de si mesmo, né? Aí vão dizer, não, mas agora tem os direitos coletivos e tal. Sim, é um avanço, mas o que há de alopecenia patológica é isso, que a pessoa fica exercendo, reivindicando seus direitos, a questão da justiça lá. E aqui a gente já tem um nível que a gente vai trabalhar para assumir a minha própria responsabilidade e o meu próprio para-dever, tá? E ajudar o direito do outro a evoluir. E tem uma frase que é muito interessante aqui, que quando tudo é direito, nada é direito. Né? Ou seja, quando todo mundo está exigindo o seu direito, o direito desaparece. Né? Essa é a frase da própria ciência jurídica. Olha, pessoal, só um parênteses, se vocês quiserem ir mandando as perguntas, tá? Eu vou anotando e daqui a um pouquinho a gente já vai respondendo. Pela paradireitologia, então, a noção de justiça, ela vai se atrelar a esse agir conforme a cosmoética. Eu vou responder aqui a pergunta da Karina, porque ela perguntou o seguinte, como é que fica a questão da imposição da pena, né? Ou seja, pelo que eu entendi, né, Karina, você está perguntando em relação à pena privativa de liberdade, que você deu o exemplo ali do encarceramento. Como é que fica essa imposição em relação à cosmoética? Pois é, eu entendo assim, se a gente observar aquela divisão feita anteriormente da questão do dever e da responsabilidade, a gente tem que levar em consideração a maturidade das pessoas, né? Então, uma pessoa que tem menos discernimento, existe um princípio da cosmoética que fala dos males o menor. Então, a gente tem que ver que ela vai ter uma imposição, vai ser um dever em cima dela, que ela vai ter que passar, por exemplo, por um período de reflexão que o encarceramento, teoricamente, deveria dar, para ela tentar melhorar evolutivamente o processo intraconsciencial dela. Então, o encarceramento, muitas vezes, ele ajuda nessa economia de males, né? É menos pior você ter aquele grupo de pessoas, né, num local, porque a ideia da pena privativa de liberdade era ressocializar, né? Era dar um ambiente para que essas pessoas pudessem adquirir uma profissão, elas pudessem se educar, né? Elas pudessem ter algum tipo de reflexão quanto aos seus atos. Então, seria um processo reeducativo. Então, se economia de males, é melhor você juntar esse grupo, retirar da sociedade, do que ele fazer um estrago total, né, na sociedade. É uma forma de você entender essa questão do encarceramento. Se você fizer um paralelo, você pode fazer uma associação à transmigração interplanetária. Né? É uma forma de você excluir um grupo daquele convívio social, porque esse grupo está fazendo mais mal do que bem. E aí os evoluciólogos, ao analisarem, eles analisam, deixa eu checar, existe a mais possibilidade daquela pessoa tentar reciclar ou não? Porque às vezes chega no limite, que é esse limite aí da economia de males. Às vezes não tem mais, a pessoa não, ela tem a chance de fazer a reciclagem, mas ela não quer. E aí, pelo para-direito, se respeita o livre-arbítrio. Então é melhor tirar o grupo daquele ambiente, né, do que você manter ali naquela mesma situação. O que acontece, o Rubem está lembrando aqui, né, é que as condições realmente de encarceramento, as condições dos presídios no Brasil, são realmente desumanas, porque não é essa a ideia, né? A ideia era dar uma possibilidade desse grupo se reeducar, dele poder ter uma profissão, né, de você ter uma condição assim. Agora a gente tem que lembrar que os réus estão aí, né? Na toa que foi escrito, né, o Homo sapiens Reubanizados.
Então, a Idade Média está voltando. Eu não estou falando que é para voltar às penas da Idade Média, mas é no sentido da gente ficar bem atento a essa questão da economia de bens, economia de males, qual é o menos pior numa situação dessa. Se a pessoa não quer reciclar de jeito nenhum, é menos pior ficar isolado do que fazer um estrago maior em termos de grupo, tá? A Márcia perguntou de novo aqui em relação a esse tema de encarceramento, de prisão, se a baratrosfera não é uma forma de aprisionamento. Então, existe o verbete, que é o verbete baratrosfera, e que a definição, a raiz, né, dessa palavra, vem justamente de ambiente em que são jogados os cárceres, né, ambiente em que são jogados os presídios. Então, tem relação com essa forma de aprisionamento, sim. Só que quem faz, né, esse aprisionamento, Márcia, somos nós mesmos, né? Pensa bem, existe uma forma de autoexclusão. Se a gente não trabalhar em prol daquele holopensene mais sadio, né, mais pró-evolutivo, esse fato da gente não se reciclar leva com que a gente vai se manifestar na baratrosfera, porque a gente vai se afinizar com quem? Vai se afinizar com essas consciências que têm esse mesmo padrão pensênico. Né? Então, é o mesmo caso aí dos presídios, o mesmo caso da pessoa se manter na mesma condição de criminalidade, né? Não está havendo essa reciclagem, mas existe a oportunidade de reciclar. A pessoa, ela assume essa reciclagem ou não, tá? Tem um verbete que o professor Valdo escreveu, eu vou lembrar qual era o verbete, tem a ver com a cosmoética, em que ele fala dessa questão dos presídios, né? Não, é no livro do Mega Pensene Trivocabular. Ele faz um Mega Pensene Trivocabular justamente com os presídios. Ele faz essa correlação de que os presídios eles seriam uma forma benéfica de exclusão social, justamente devido a essa economia aí de males, né, e economia de bens em alguns momentos. Então, depois, se vocês quiserem dar uma checada, no livro Mega Pensene Trivocabular, ele faz essa questão aí dos presídios, tá? Eu vou prosseguir aqui, vocês continuem mandando aí as suas mensagens, tá? As suas perguntas. Então, assim, o paradireito a gente tem que lembrar que ele não é sinônimo de cosmoética, tá? Nem do paradigma consciencial. Ele vai realizar, ele é uma forma de concretizar essa cosmoética, tá? Ele vai instrumentalizar essa cosmoética. Como é que seria isso? Seria esses ajustes dos grupos. A gente está falando aí dos presídios, né? Então, seria, por exemplo, os evoluciólogos ajustando os grupos para que eles possam ter oportunidades de se reciclar, né, de se viver em sociedade de uma maneira mais evolutiva. Então, assim, o que a gente pode entender como proposta também é que quanto mais uma pessoa aplica os princípios cosmoéticos, mais ela vai se aproximar da lei do cosmos, né, que é o referencial justamente do paradireito. Menos, então, ela vai precisar dessa imposição em relação ao seu livre-arbítrio. Então, a gente está falando aqui de exclusão, de autoexclusão, né, de transmigração. Então, quanto mais eu consigo, por exemplo, na minha manifestação diária, aplicar os princípios da cosmoética, alguns princípios, por exemplo, o que não presta, não presta, né? O que acontece o melhor para todo mundo, ou seja, eu consegui entender que, às vezes, algumas situações são melhores para o outro, mesmo que eu ache que não seja o melhor, né? Dos males o menor, dos males o que aconteça assim, o que for mais benéfico para todo mundo e tal, são princípios que eu posso aplicar no meu dia a dia. Quanto mais eu consigo aplicar esse princípio dentro desse fluxo cósmico dos evoluciólogos, do que seja mais evolutivo para todo mundo, mais eu vou me aproximar da cosmoética pura, né? Menos eu vou precisar dessas regrinhas do paradireito de imposição. Eu não vou precisar ser excluída, né? Eu não vou precisar deixar, por exemplo, meu grupo evolutivo passar, porque eu deixei de realizar a minha responsabilidade. Eu lembro muito do professor Valdo contando da monja, que ele já podia ser serenão, mas ele não fez a reciclagem dele. Então, se ele não fez a reciclagem dele, ele perdeu o bonde evolutivo do grupo dele.
Então o grupo evolutivo caminhou, porque ele não assumiu a proex deles até certo ponto, né? Porque ele ainda tinha muito egoísmo para trabalhar nele, e o grupo foi. Então assim, foi imposto para ele. Então até que ponto eu estou assumindo a minha responsabilidade do intermissivo, meu dever lá do intermissivo, estou caminhando junto com o grupo, ou estou deixando meu grupo passar, né? Aqui o Reginaldo, ele colocou o seguinte, que naquele filme 12 Homens e uma Sentença, havia um consenso por unanimidade só. Se apenas uma fosse contrária, haveria tempo para argumento. Qual seria esse tempo no para-direito? Reginaldo, depois você me explica melhor a sua pergunta, porque eu não entendi. Eu não estou entendendo o teu raciocínio lá. Eu assisti o filme, né? O filme é interessante mesmo. Mostra lá toda a argumentação de um dos jurados, né? Para poder ganhar esse tempo, para ver se ele fazia com que as pessoas elas pudessem refletir melhor sobre o caso. Porque estavam todos sendo levados ali pelos outros jurados e pelas provas que foram apresentadas, e eles já estavam com a condenação na cabeça. E aí tinha um jurado que ele estava tentando mostrar outros fatos, né, para ganhar tempo, para que as pessoas pudessem refletir mais sobre a questão do próprio réu, tá? Então eu vou prosseguindo aqui, e aí vocês vão mandando aqui a pergunta. O Reginaldo vai mandando a pergunta, e a gente vai caminhando aqui com algumas ideias para vocês também pensarem junto comigo, tá? A gente pode concluir então aí com uma conclusão provisória, né? Que esse para-direito, ele não seria necessário se todos os princípios cosmoéticos eles fossem aplicados, né? E que o conflito, ele está na base de todas as relações que estão sob a ótica do direito, né? E também sob a ótica da paradireitologia. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente, do Colégio Invisível, da Cosmoética, ele começou uma dinâmica parapsíquica com a temática para direito e cosmoética. E a gente tem percebido que essas questões ligadas aos conflitos intraconscienciais, eles aparecem na temática do para-direito. Por quê? Porque se você está em conflito íntimo, ou com você mesmo, seja porque você não realiza a sua programação, seja porque você não se reconciliou com o vizinho, seja porque você não conseguiu digerir algo que seu chefe fez no seu trabalho, isso aí você está, de certa forma, contra lá aquela pacificação do serenão, né, do direito mais puro e tal. Então, o para-direito, ele vai, primeiro ponto, tentar ajudar a gente a sair dessa conflituosidade íntima, né? E essa conflituosidade, lembrando lá que aquela luta do poder que a gente estava falando, né? Ela que traz no seu íntimo aí também essa luta por território. Tem uma pergunta aqui antes, gente, que era do Reginaldo, que é a seguinte. Numa questão colocada em grupo para ser avaliada e tomada decisão sem consenso e sem dar espaço ao argumento dos integrantes do grupo, só um minuto, Reginaldo. Como poderia ser visto esse caso perante pelo para-direito? Isso? Então, deixa eu ver se eu estou entendendo essa pergunta, Reginaldo. Tinha uma pergunta antes daquela que ele tinha feito. Tá, você está perguntando em relação aos consensos, né? Ou seja, o grupo se reuniu e aí tomou uma decisão, só que não tinha o consenso, é isso? Ou não teve tempo suficiente para que os integrantes do grupo ali refletissem melhor sobre aquela questão, né? Sobre aquela situação, para poder decidir melhor o consenso. Tá? Aí você quer saber como é que ficaria essa decisão grupal, não é isso? Sobre o enfoque do para-direito, né? Eu vou tentar responder para ver se eu entendi. Qualquer coisa você manda novamente, tá?
essas decisões grupais são muito interessantes, né? Porque a gente é uma oportunidade de vivenciar a democracia. Você mesmo, Reginaldo, não foi você que participou lá do nosso encontro em Saquarema agora? A gente vivenciou isso. Foi um momento assim grupal, de Max Pro Ex grupal, bem positivo, né? Que nós fizemos uma carta de pacificação íntima. Então, 25 pessoas assinaram um compromisso de pacificação. Né? Então, nós fizemos as cláusulas do Código Grupal de Cosmoética ali, e foi feito em 3 horas e meia, em grupo, né? E ali não teve consenso, lembra? Teve muita hora em que as pessoas tinham que abrir mão do seu ponto de vista, tinham que abrir mão da sua visão pessoal a favor do grupo. Então, eu vejo assim que o para-direito, ele atua aí, primeiro, democracia, porque democracia é difícil. Né? Tem que ter paciência, existem vários níveis de cosmoética ali presentes que são diferenciados, então as pessoas têm que respeitar o nível evolutivo de cada um, a holografia de cada um, né? O entendimento de cada um. Então nem sempre a unanimidade ou o consenso ele vai ser 100%, mas a maioria vence. Então você tem 2 pontos: respeito à decisão grupal, respeito à decisão do grupo naquele momento. Poderia ser melhor, de repente, sob o ponto de vista de alguns, poderia, mas foi o que o grupo conseguiu manifestar de maturidade naquela hora. Então, enquanto grupo, a gente tem que respeitar. Eu vejo que na CCCI aqui, na realização da nossa programação, a todo momento a gente tem que estar exercendo isso. Porque a gente está em grupo. E não é fácil conviver em grupo, né? Não é fácil e é muito gostoso. Então, a gente, todo momento, tem que respeitar essas decisões grupais. E esse respeito é muito sério, porque eu não posso desconsiderar o gasto de energia que a pessoa teve naquele momento. Aquele grupo se empenhou para estar presente naquela hora, naquele dia, com aquele alopensene, desperdiçou dinheiro, viagem, né? Priorizou estar ali. Muitas pessoas podem, eu estou falando genericamente agora, em reuniões nossas da CCCI, qualquer grupos, né, que vá ter tomada de decisão, a gente tem que respeitar aquele momento naquela hora. A pessoa, ela pode ter se reorganizado toda a vida para poder estar ali em 2 horas, em 3 horas, em 4 horas, e o grupo não vai respeitar? Não, o grupo tem que respeitar. Eu acho que o para-direito, ele trabalha aí, ele respeita aquele momento, ele vê que é preciso ter uma decisão do grupo ali junto, em conjunto, se desassediar, um assistir o outro, acalmar os ânimos, né? Mostrar para o outro, dependendo do nível do grupo, mostrar, olha, você está raciocinando de certa maneira, você está raciocinando equivocadamente, mas sempre buscando aquela mega fraternidade ali. E o gostoso é o seguinte, é que não é fácil, mas a gente só aprende fazendo, né? Então a gente só vai conseguir chegar lá na Comunex avançada, lá nas Comunex dos evoluciólogos, se a gente fizer em grupo, se a gente conseguir atuar aí em grupo, né? Outra questão aí relacionada, a gente tem que respeitar o tempo do outro. Né? Você vê que em grupo já está vislumbrando a ideia, né, lá na frente, mas o grupo ainda não chegou lá, mas ele prepara o grupo para isso. Você vê o que o professor Valdo faz com a gente, né? Há séculos ele prepara a gente, né? Vai respeitando aí o nosso ritmo evolutivo, tá? Tem uma outra pergunta aqui. O Ismar mandou perguntando assim: para-direito é uma situação de autoconsciencialidade, né? É o verbete, você está fazendo a correlação com aquele verbete, né? Rememoração do curso intermissivo. Quanto à rememoração do curso intermissivo, dependendo da prova, eu vejo que nós aqui, enquanto grupo evolutivo que está atuando mais próximo, com certeza a gente teve aula de para-direito no curso intermissivo, mesmo aqueles que não trabalhem mais diretamente com a para-direitologia. Não estou falando de advogado, não. Estou falando de para-direitologia, tá? E a autoconsciencialidade está
talvez tenha relação sim quando você recupera essa informação lá, né? Você tem uma pré-cognição do que possa, um vislumbre do que possa ser essa experiência aí das comunexes mais avançadas. Eu acho que dá para a gente expandir sim, tá? Acho que dá para a gente fazer essa correlação. Tá? Então, eu vou prosseguir mais um pouquinho aqui só, enquanto vocês mandam mais perguntas, tá? Falando dessa questão aí da felicidade, do anticonflito, a gente tem que lembrar aí que o paradireito, ele reflete essa realidade intraconsciencial nossa. Tá? Então, se eu vou me afinizar com a baratrosfera lá, ou se eu vou me afinizar com a comunex avançada, é um estado íntimo, de felicidade ou não. Vem o professor Valdo, coloca outro mega PCN aqui, trivocabular, que é o direito significa felicidade. Aí eu extrapolei já, né? Que o paradireito significa felicidade. Tá? E tem um autor que fala que direito é reflexo de nós mesmos. Se o direito, que é intrafísico, né, que tem monovisão, ele já entende que esse fruto legislativo, ele decorre da nossa realidade interna, quem dirá o paradireito? Né? O professor Valdo coloca no verbete do paradireito que há uma exteriorização, né, dessa realidade intraconsciencial e que esse paradireito, ele constitui o arquivo pessoal da vivência da cosmoética. Né? Então, perguntaram aí da consciencialidade, da intra e da extraconsciencialidade, isso reflete essa vivência da nossa cosmoética no dia a dia, né, interna. Então, o acesso aqui à aplicabilidade desse paradireito, ele vai decorrer da nossa cosmoconsciencialidade autêntica. Cosmoconsciência não é algo externo, a gente tem acesso a esse fenômeno a partir da nossa intraconsciencialidade. Né? A gente não vai conseguir ter uma experiência 100% fidedigna se a gente não checar como está essa nossa consciencialidade mais íntima, mais próxima, se ela está mais de acordo com o fluxo pacificador ou mais conflituoso, né? Tá? Assim a gente pode falar que o paradireito é intimamente ligado com a nossa ortopensenidade. Então, se a gente ficar atento à nossa pensenidade aí mais reta, mais isenta, mais tranquila, a gente vai conseguir realizar o paradireito aí no dia a dia. E a gente vai diminuir esses nossos conflitos aí internos e com outras pessoas. Aqui eu trouxe um exemplo da CCCI, das ICs, das ECs, das Cognópolis, né, que são grupos, nós estamos formando grupos, né, de intermissivistas que a gente está tentando vivenciar o paradireito aqui, tá? E na condição aí de concretizadores dessa ciência, a gente tem que tentar chegar lá no nível do paradireitologista, né, do paradireitólogo. Né? Qual é a postura aí do paradireitólogo ou paradireitologista? Não sei se vocês sabem a diferença, né? Mas o paradireitólogo é aquele que estuda o paradireito. O paradireitologista seria aquelas pessoas que estão aplicando, né, o paradireito, vamos dizer assim. Então, só para fechar aqui a casuística, tem mais uma pergunta que chegou. Nesses 13 anos aí de voluntariado, a gente pode perceber o seguinte: dentro da área do direito, chegam essas pessoas que têm intermissivo e pessoas que não têm intermissivo que não chegam. Esses que não têm intermissivo ficam no direito intrafísico, não querem nem saber. Mas quem tem curso intermissivo entra em conflito. Por isso que eu estou falando tanto de conflito, né? Porque choca o curso intermissivo dele, que vivenciou lá o paradireito, e o direito real que ele vivencia aqui, que no dia a dia não tem correlação com aquele paradireito que ele precisa exercer, né? Então, quem recupera um pouco desse curso intermissivo são aqueles que têm um pouco mais de lucidez. Só que no início, eu falo que é a primeira fase, a pessoa chega em crise. Então, a gente ouve muito de advogado: eu não quero nem saber de direito mais.
Né? Eu fui uma, eu não cheguei nesse extremo, mas fui fazer psicologia, né? A Proexis foi ficando de lado, mas assim, fui fazer psicologia, então o advogado chega, quer fazer psicologia, medicina, então não quer saber do direito, né? Quando na verdade ele tem até mais responsabilidade. Então a primeira fase, chega, fica em crise, entra em conflito, foge da responsabilidade, vai fugir da programação existencial. Aí, passada essa fase, a pessoa começa a ficar mais centrada, começa a recuperar alguma coisa do curso intermissivo, começa a assumir, né, o direito lá, o direito cosmoético, né, e assumir que realmente tem que concretizar o paradireito. Porque o paradireito, gente, tem muito trabalho, porque ele não tá ainda estruturado. Então, tem um grupo aí que tem o para-dever e a responsabilidade de ajudar a concretizar aí também, porque o professor Valdo não está aí para sempre, né? Então, seria a fase aí mais avançadinha, que a pessoa já está com mais sustentabilidade, né? Já vai assumindo mais as cláusulas da Proexis dela lá. Então, vamos às 2 perguntas aqui. Foi mandada uma pergunta aqui pelo Reginaldo de novo. Espera aí que eu estou procurando a pergunta, pessoal. Isso aqui. Eu vou continuar aqui. Você procurou aí para mim? Essa pergunta. O Reginaldo fez uma pergunta aqui, sim. Qual seria o tempo que o grupo deveria dar ao integrante do grupo que deseja colocar o seu ponto de vista? Quanto ao tempo... Só um minuto que a sua pergunta fugiu na sala aqui. Qual seria, então, o tempo que o grupo deveria dar, né, para que essa outra pessoa ela pudesse manifestar o seu ponto de vista, né? E a outra opinião que o Reginaldo está colocando quanto à pergunta anterior, é a decisão sem dar espaço aos integrantes do grupo. Tá. Eu vejo 2 correlações. São 2 pontos, né? Um é intraconsciencial e o outro é do próprio grupo. Então, quando a gente sempre procura trazer a realidade para a intraconsciencialidade, tá? Uma questão é que a gente, enquanto participante do grupo, tem sempre que se colocar assim, por que eu não estou conseguindo colocar a minha ideia, né? Por que eu não estou conseguindo me expressar? Então, isso é um ponto da análise que eu vejo que a gente tem que considerar, não pode desconsiderar, que isso faz parte da reciclagem, né? A pessoa vai se questionar para saber se ela tem energia, se ela está com sustentabilidade, se ela está com argumentos bons, se ela está assim, totalmente saudável do ponto de vista holossomático para conseguir colocar a sua ideia no grupo, do tempo do grupo. E de outro lado, tem a questão do próprio grupo também, que o grupo, enquanto grupo, ele precisa respeitar o tempo dos integrantes ali sim. Então, um ponto que eu vejo que é importante, que representa maturidade desse grupo, é no sentido de quando uma pessoa vai falar, o grupo não chegar e falar, né? Eu não sei se alguém já vivenciou isso aqui, mas eu vivencio isso à beça. A pessoa vai se manifestar, vai falar, o grupo inteiro fala, não, isso aí não, isso aí na minha visão, é uma falta de respeito, né? Uma falta de consideração com a realidade daquela consciência, que ela quer se expressar, ela quer colocar o ponto de vista dela. Tudo bem, ela pode ser até descartado aquele ponto de vista pelo grupo, mas a pessoa tem que se manifestar, tá? Então, são 2 pontos aí, não sei se eu te respondi, tá? E essa questão de engolir, né? Você colocou aqui o seguinte, na situação que eu coloquei, né, no início lá, que alguns engolem os outros, né? Seria uma omissão deficitária não colocar a opinião numa decisão autoritária? Qual o limite do paradireito? Colocar a opinião numa decisão autoritária. Tá, deixa eu ver se eu entendi. A situação seria, existe uma decisão que essa pessoa ela está entendendo como sendo autoritária, né, autocrática, e ela quer manifestar a sua opinião. Você está perguntando se seria uma omissão deficitária ela se ausentar. Olha, essa questão da omissão deficitária ou da omissão superavitária, ela é muito intraconsciencial. Mas a pessoa tem que se perguntar o seguinte, né? Há espaço ali para ela se manifestar,
a abertura, ela está vendo no grupo que existe uma situação democrática para poder se manifestar, contrária àquela opinião autocrática, a pessoa, o líder, né, que está sendo autocrático ou autoritário, ele é aberto para receber uma crítica, né? Essas são várias variáveis que têm que ser levantadas. Se a pessoa entender que vale a pena e não fizer, aí seria uma missão deficitária. Agora, você tem que ver, se a pessoa se colocou numa situação, por exemplo, o autoritarismo ditatorial de um país, que se abrir a boca ela vai morrer. Até que ponto seria uma missão superavitária ali, naquela situação, ela se calar? Só que isso não isenta pelo paradireito dela fazer a análise. Por que ela está naquele grupo? Né? Por que ela ouça mal naquele país? Por que ela está justamente naquela hora ali, naquela situação? Sabe? Então, são também variáveis mais abrangentes que precisam ser consideradas. Lógico que cada caso vai ser tá? Eu posso te falar a minha experiência. Eu vejo aqui, na minha experiência aí de voluntariado aqui no dia a dia, que se eu não falar, aí você tem que ver a forma, a intenção, né? O que você quer com aquela sua fala, o momento, né, o local, se é o local adequado, né, sendo tudo favorável. Se não falar, é omissão deficitária na minha visão, tá? A pergunta aqui que a Karina colocou, que ela não entendeu o que seria, ou qual seria o papel ou a função dos grupos do paradireito, que estão sendo formados, seria o intra ou extra. O que eu coloquei aqui, Karina, na verdade, o Colégio Invisível, ele faz uma pesquisa, o Colégio Invisível da Cosmoeticologia tem uma linha de pesquisa que é paradireitologia e cosmoeticologia. Então, quando eu afirmei o papel desses grupos que estão sendo formados, é no sentido intrafísico mesmo, não desconsiderando a Equipex, né, a equipe de amparadores, mas assim, no sentido de que nós aqui, que temos mais afinidade com a especialidade, a gente está se reunindo virtualmente através do colégio para trocar ideias, trocar experiências, nos encontros presenciais, e quem mora em Foz, a gente tem um encontro uma vez por mês, em que a gente está discutindo, debatendo as questões ligadas ao paradireito, ligadas à cosmoética, porque tem muita informação. E além desse trabalho aí mensal e virtual, tem a dinâmica parapsíquica que eu mencionei, que o CAEC, do CAEC, né, foi uma iniciativa do colégio, mas é do CAEC, cuja temática é paradireito, e o objetivo é que, através do trabalho das energias, o grupo ali interessado e mais afinizado com a especialidade, também acesse as informações da ciência, né, e da forma de funcionar da ciência, para a gente conseguir trazer aqui também para a intrafisicalidade, tá? Então, é nesse sentido de trabalhar a favor disso. E não é um grupo só de advogados, né? Muito pelo contrário, tem menos advogado e mais especialistas de outras áreas. Então, tem psicólogo, tem dono de casa, tem médico, tem concessionômetra, tem várias pessoas que estão interessadas aí, mais especificamente na ciência e na concretização e no desenvolvimento, né, da pesquisa da ciência. Não sei se eu te esclareci, tá? Então, prosseguindo aqui, a gente tem mais um tempinho, né? Vocês podem continuar mandando aí as suas perguntas. Continuando nessa questão da qualificação aqui da nossa manifestação, né, como é que a gente vai poder, então, ser mais pacifista e mais assistencial? Aí, como é que a gente vai ficar com aquela pensenidade melhor? Primeiro ponto que eu achei interessante que trazer é a gente descartar os pensenes inúteis, que o professor Valdo coloca também. Né? O que é o pensene inútil? Eu coloquei aqui alguns exemplos. Seriam aqueles pensenes nossos lá. Você fica devaneando, né? Porque o devaneio você não está sozinho. Na hora que você devaneia, você evoca aí consciência. Está trazendo consciência amparadoras ou consciência assediadoras. Porque você está colocando no devaneio um espaço mental, né, para aquela ideia, para aquela viagem, né, na maionese que o pessoal diz. E quanto tempo você está perdendo de escrever o seu livro, de estar dando lá a sua palestra, de estar estruturando o seu curso e a sua palestra está indo para o ralo. Né? Uma outra
questão também é a abstração, né? Você também tem relação aí com o devaneio, você vai fazendo uma correlação com o outro, evoca um, evoca o parente, evoca o tio, o papagaio, o periquito, e também a quantidade de pensênio inútil. E isso vai criando um bolsão pensênico na sua casa, no seu ambiente, no seu local de trabalho, com aquelas consciências. E cadê a sua execução também, se essa evocação ela é patológica? Reclamação silenciosa, aquela pessoa que fica, não fala nada, mas fica reclamando de tudo pensenicamente. Né? Quanto lixo mental está colocando aí no fluxo do cosmos. Você não está ajudando, né, na reurbanização daquele holopensene patológico do planeta, né, mas está contribuindo com ele. E os contrapensenes silenciosos também, que tem relação com isso. As pessoas lançam as ideias e você já dá logo contra, mas não fala. Né? Estou lembrando da pergunta do Reginaldo lá, a pessoa fica quieta. Né? E mesmo quieta, ela está sendo anticosmoética, porque o PCN dela está contrário. Ela, ao invés de contribuir para que todos no grupo, por exemplo, raciocinem melhor, né, tenham acesso às informações, ela está contrapensinizando com a ideia, né, e está poluindo o ambiente. Então, a gente precisa ter essa autovigilância aí constante para que essa pensenização ela seja reta. Por que eu coloquei essa auto-organização pensênica aí? A gente percebe que a equipe de amparadores que trabalha aí com a paradireitologia é extremamente objetiva, técnica, racional, não perde tempo ou não polui o ambiente com esses pensênios aí patológicos. Há uma ortopensenidade, sabe, uma retidão aí, uma preocupação tranquila de ser objetivo na sua atuação e nos seus penseiros, que é essa auto-organização. A Márcia está perguntando aqui para mim, né, Márcia, como você vê o dano evolutivo decorrente da ação ou omissão anticosmoética? Você está falando, eu vou responder genericamente, qualquer coisa você faz um adendo aí, tá? A pessoa teve aquela omissão deficitária, né, ou uma ação realmente anticosmoética, e isso gerou um dano, tá? Aí você tem as leis lá da paradireitologia, né, relacionada aí aos nossos atos ou às nossas omissões. Então você tem a lei do retorno, né? Então, perante o paradireito, de alguma maneira aquela ação ou aquela omissão anticosmoética, ela vai voltar para a pessoa se refazer a ação, né? Ou restabelecer aquela omissão. Tem as leis de causa e efeito, tá? Tem todas essas questões que vão criar condições para que a pessoa possa refazer o que fez. Então, o que é o melhor nosso aqui? A gente está trabalhando com conscienciologia, com paradigma consciencial. Percebeu que agiu de maneira anticosmoética dentro da sua visão, procura refazer aquilo da melhor forma possível, né? Com o máximo de lucidez, com o máximo de seu discernimento e o mais rápido possível. Vai refazer o erro, né? Uma vez eu ouvi a professora Amabel falando assim, para um grupo, né? Vocês erraram, porque o grupo estava admitindo que errou. Não, vocês erraram. Tá, ok, erraram. Mas vocês continuam retroalimentando o erro, porque eles entraram numa situação de vitimização, de autovitimização, de autoculpa. E ela falou, vocês já estão caindo no segundo erro. Então, esquece aquele erro, né? Ou seja, vamos analisar a ação anticosmoética ou a omissão anticosmoética que a gente fez, vamos analisar aquilo, vamos observar e vamos imediatamente corrigir. Porque se a gente fica naquele autovitimização, a gente vai cair na autoexclusão, aí vai estar naquelas questões que a gente estava falando anteriormente. E num grau extremo, numa transmigração, perdeu o grupo evolutivo, porque você ficou naquela pensinização patológica. Então vamos refazer o erro, né, o mais rápido possível para não cair no segundo erro. Porque aí se cai no segundo erro, já tem que consertar o segundo erro. Tá? Não sei se eu te respondi, Márcia. E o Reginaldo colocou aqui de novo. Perguntei hoje na tertúlia ao professor Valdo sobre qual o impacto multidimensional da carta de Saquarema no nosso viver evolutivo.
como você vê essa contribuição do para-direito? Olha, eu não ouvi a resposta do professor Valdo, não sei se ele respondeu, vou ouvir depois, que eu não ouvi a tertúlia. Mas nós que estávamos participando lá da Carta de Saquarema, né, Reginaldo? Eu, particularmente, enquanto integrante daquele grupo ali evolutivo, daquela Proexis, eu senti uma repercussão particular, intraconsciencial do meu grupo, muito positiva. Então, o primeiro ponto que eu levei sobre o impacto ali daquela carta foi em seguinte sentido: aquilo, para mim, foi um compromisso muito sério que eu reforcei no intrafísico em relação ao meu curso intermissivo. Então, a gente tem lá 40 itens de pacificação íntima, né, de compromisso para a pacificação íntima. Então, eu comecei a colocar como cláusula da minha Proexis ali, cada semana, ou cada pensene que vinha na minha cabeça, ou que vem à minha cabeça que é conflitivo, eu lembro de uma cláusula. Aí eu pego a carta e leio, deixa eu ver qual que eu vou trabalhar agora. Então, teve uma semana que eu fiquei lá, atentar para a repercussão multidimensional dos nossos conflitos intraconscienciais. Então, teve uma semana que vinha um pensene conflitivo e eu ficava, atentar para a repercussão multidimensional. Aí começava a observar quais são os conscientes que estavam no ambiente, qual era a vocação que aquilo estava fazendo, que tipo de assédio. Então, o impacto intraconsciencial, eu acho, para cada um que estava lá, vai ser muito sério, porque, como o professor Valdo fala, né, nós colocamos o nosso registro pensênico e assinamos. Então, as cartas estão assinadas. Aquilo é o código grupal de cosmoética. Então, a nossa autoridade moral, nosso compromisso perante o grupo é muito maior. Inclusive, para ajudar o grupo pelo nosso exemplo, tá, a conseguir atingir aqueles itens lá de pacificação. Né? Porque aquilo é a paz mundial, vai ser o Estado mundial. E onde é que a gente vai começar? É aqui na CCCI. Tá? E eu acho que para o próprio grupo também foi um grande desassédio, foi uma grande assistência, porque foi uma construção conjunta, né? A gente, dentro dos limites do tempo e tudo, eu percebi que em vários momentos foi oportunidade de reconciliar ali, porque os conflitos vieram à tona e no final saiu todo mundo bem, eu saí muito satisfeita, eu percebi que várias pessoas saíram muito satisfeitas. Então, eu acho que foi um marco aí do para-direito em relação à pacificação, sim. E aquela ideia de se tornar as cartas da CCCI serem os precedentes do para-direito, né, em contrafluxo aos precedentes do direito, eu acho muito interessante, que a gente não pode descartar essa ideia, não. Que a ideia ali era formar aquela para-jurisprudência extrafísica e cosmoética que o próprio verbete para-direito fala assim, tá? Eu não sei qual é a sua opinião, depois se você quiser mandar aqui, acho que vale a pena ter um depoimento de quem participou também. A Márcia também participou, se ela quiser mandar, tá? Nós temos mais 10 minutinhos, eu vou passar aqui para alguns conceitos. Se vocês quiserem mandar mais perguntas, a gente pode encerrar as transparências e ficar só na pergunta, se vocês quiserem, tá? Então, dependendo aqui do fluxo de perguntas que entrarem, eu continuo aqui e vou respondendo, e a gente só responde as perguntas, ok? Alguns outros elementos aqui do para-direito a gente está falando é a questão da liberdade, do ortopensene, que já foi higiene moral, que é um conceito que eu vou trazer aqui para vocês. O Reginaldo, ele respondeu aqui a nossa conversa e falou assim: Adriana, parabéns pelo seu trabalho e grato pela atenção. Está sendo muito bom participar aqui com você mais uma vez. Na verdade, Reginaldo, eu que te agradeço, né? Porque essa troca com você aí de Recife, para mim, é muito enriquecedor. E eu estou esperando aí os teus trabalhos, que você falou que estava dando aula, né? Estou aguardando, viu? E esperando você aqui em Foz. Então, gente, eu vou falar aqui um pouquinho da higiene moral, que a gente está falando muito de ortopensene, né? E de higiene. Essa higiene moral é um conceito que eu trouxe a partir de uma ideia que o professor Valdo coloca no manual da TENEPS, que é a higiene cosmoética.
né? E a professora Cristina Aracaki, ela fala sobre saúde moral a partir também de um conceito do professor Valdo, que ele fala sobre saúde moral. Então, a proposta é que a gente, tornando a nossa pensenidade mais saudável, como é que a gente faz isso? Através dessa limpeza e dessa asepsia da nossa cosmoética, né? Que é essa higiene moral. Essa asepsia, essa limpeza, ou seja, jogar aqueles pensenes inúteis fora, que a gente estava falando, a gente vai conseguir chegar a um estágio de saúde cosmoética, que é a saúde das dimensões extrafísicas mais avançadas do paradireito, que a gente está falando desde o início aqui. Como é que a gente pode fazer essa higiene moral aí no nosso dia a dia, a gente refletir como é que está a nossa cosmoética, né? Primeiro, respeitar o próprio Código Pessoal de Cosmoética. O Código Pessoal de Cosmoética, ele é aquela série de condutas, né, de princípios que você tem, que você age de acordo com esses princípios, tá? Você respeitando esses princípios pessoal, cada um respeitando o seu, vai ajudar a respeitar o código grupal, que foi a carta de Saquarema que a gente estava comentando aqui com o Reginaldo. A carta de Saquarema foi um código grupal a partir dos códigos pessoais ali. Inclusive a Márcia, que estava em Saquarema, ela mandou agora uma mensagem dizendo que endossa as palavras do Reginaldo em relação aos presentes que estavam participando lá do Colégio Invisível, lá em Saquarema. E ela está convidando todo mundo a participar do Colégio Invisível da Cosmoeticologia também, porque ela é integrante do Colégio Invisível lá em São Paulo, tá? Então, assim, essa rigidez da nossa moral vai ajudar o grupo a se manifestar de uma maneira mais tranquila, mais rígida, mais saudável, né? O que seria uma maneira de você identificar se você está indo contra seu código pessoal e não está com essa sua higiene moral? Sabe aquilo que condói seu coração, né? Aquela dor que as pessoas falam, estou sentindo uma dor no cardiochakra, né? Estou sentindo uma dor aqui no coração. Isso pode ser um sinal que você está indo contra a causa pétrea do seu código pessoal. Você está indo contra o princípio seu de atuação cosmoética. E esse princípio é seu, ele é indisponível, ou seja, você não pode negociar com o orientador, você não vai negociar com o orientador evolutivo e é irrenunciável. São as cláusulas da carta de Saquarema lá para quem assinou, né? A gente assinou, tá? A Karina mandou aqui também uma pergunta, né, e uma mensagem. Ela disse que adorou o encontro. Eu também adorei te conhecer, Karina. Prazer, apesar de não ter imagem minha aqui, né? Eu estou invisível pelo Colégio Invisível da Cosmoética, né? Estou sendo coerente. E ela quer saber como é que participa do Colégio Invisível. Olha, para acessar a página do Colégio Invisível, quem quiser participar pode mandar um e-mail para cosmoeticologia@colegiologia.org. Vou repetir, tá? cosmoeticologia@colegiologia.org, né? A pessoa manda um e-mail para lá, se quiser ingressar, eu mando passo a passo para acessar a página do colégio, que tem uma senha, e a pessoa já pode participar, tá? Inclusive, eu quero dizer, já que estamos falando de Colégio Invisível, né, que a Apex, aqui dando espaço para a gente poder dar essa conferência, ela está atuando aí dentro da programação grupal, dando o maior apoio, né, a maior incentivo aos colégios invisíveis. Eu não quero nem falar do Cosmoeticologia não, mas os colégios invisíveis de um modo geral, porque para quem não sabe, aí, isso faz parte da nossa Max Plex grupal. São as I6, eu coloquei lá no início, né? São as I6, as E6 e os colégios invisíveis também. Que os colégios invisíveis, eles são invisíveis porque eles não têm IC, não têm sede física. Eles atuam virtualmente pela internet. Então, é uma ideia que o professor Roberto Almeida teve a partir de Colégio Invisível, que existe na Sociência, uma ideia do século XVIII, século XIX, em que pesquisadores ligados a vários temas, a vários assuntos,
trocam ideias a respeito desses assuntos. Na época era através de cartas, né? E hoje através da internet. Então existem 20 colégios invisíveis, ou seja, são 20 especialidades que são estudadas virtualmente, através cada colégio com a sua página na internet, e os grupos, as pessoas afins àquela temática, no nosso caso aqui seria cosmoeticologia, paradireitologia, e está trocando as informações virtualmente pela internet, tá? Então, quem quiser ter mais informação desses colégios, pode conversar com o próprio Rodolfo aqui da Apex, tá? Ou entrar na internet, colocar lá Colégios Invisíveis, que aparece também. A Célia Branco, que é a nossa colega do Colégio Invisível lá da IAC em Portugal, né? Mandou aqui uma pergunta que é a seguinte: onde está publicada a Carta de Saquarema? Pois é, Célia, a Carta de Saquarema, ela ainda não foi publicada. Só para explicar para as pessoas o seguinte: esse evento de Saquarema foi um encontro presencial do Colégio Invisível da Cosmoeticologia, tá? Que se reúne uma vez por semestre, uma vez em Foz, uma vez fora de Foz do Iguaçu, em parceria com alguma IC. Esse ano a gente fez a parceria com o IPC. Ano que vem, estamos fechando a parceria com a EAC para fazer itinerância em Portugal, no Colégio Invisível, no segundo semestre de 2010. Esses encontros são abertos a todas as pessoas, não precisa ser só pesquisador do colégio, é um encontro para que os pesquisadores troquem as suas pesquisas e troquem com todas as pessoas também, todas são convidadas a participar. E esse encontro foi em Saquarema, com o IPC, junto com o segundo fórum de paradileitologia da Unici. Então, foi um evento conjunto entre colégio e IPC e Unici. E ao final desse evento, como era o fórum de paradileitologia, se decidiu elaborar uma carta de Saquarema, porque o evento era em prol do Laboratório da Paz, que o IPC está construindo no Rio de Janeiro. Então, essa carta, a ideia é ela ser publicada, ela está na página do Colégio Invisível, tá? Quem quiser acessar depois, quem é pesquisador, a carta está lá. Ela foi entregue à Holoteca, foi entregue ao professor Valdo e foi entregue ao IPC Saquarema e está na Unici. A Unici tem a proposta de fazer um banner com as principais cláusulas pétreas, vamos dizer assim, desta Carta de Saquarema, que são os principais itens, que foram os itens que foram unânimes. Então, esses itens a gente pretende fazer um banner e talvez, agora ouvindo a sua pergunta, Célio, vamos ver, talvez seja o caso de escrever um artigo. Vou me propor escrever um artigo sobre essa experiência da Carta de Saquarema e a gente conseguir talvez publicar em uma revista, na Consciência, né, ou no Journal, porque eu acho que é representativo da programação de um grupo, sim. Tá? Olha, nós temos mais 2 minutinhos, quem quiser mandar os últimos comentários ou as últimas perguntas. Enquanto isso, eu vou só fechando aqui com uma postura do paradireitologista, do paradireitólogo, que eu acho que vale a pena a gente refletir, enquanto nós mesmos, né, paradireitologistas e paradireitólogos, posturas cosmoéticas que a gente pode já implementar aí naquela higiene moral e em prol da cosmoética. É a gente ser aglutinador dos talentos, aglutinador dos trafores. Então, a minha visão assim de fora, eu não sou colaboradora da Apex, mas eu sou minha visão de fora, de colaboradora da CCCI, eu vejo que essa IC em particular, ela tem esse traço, né, justamente por causa da programação existencial, que é aglutinar os trafores de todos os voluntários, de todas as ICs, do que elas têm de melhor, nesse sentido de ajudar na realização da programação existencial. Então, esse aqui é um espaço que é isso também, né? Aglutinador. É anti-estressamento, porque lembra que o paradireito é o direito do Homo sapiens sereníssimos. Então, ele é anti-estressante. Então, é uma postura de pacificação, de tranquilização. Ou seja, o serenar é aquela consciência que caminha, anti-estresse. E a maioria de nós só caminha sob pressão, né? Isso é
comentário do professor Val no curso sobre serenão. Então, eu queria só deixar esse final aqui, que a nossa autocoerência cosmoética, gente, e prática, gera esse estado de serenismo. Por quê? Porque a gente fica coerente com o nosso curso intermissivo, com a nossa responsabilidade lá. Então, eu quero agradecer novamente aqui o espaço da Apex para essa palestra, né? Vamos ver se na outra oportunidade a gente volta aí também. Eu quero abrir um espaço do Colégio Invisível para a Apex, né? Para a gente fazer uma parceria aí de Cosmoética e Proexis, né? Acho que a gente pode conversar aí depois. Agradecer ao Rodolfo, que está aqui, dando todo o suporte técnico, chacral e etc. E a vocês todos aí do mundo, né? Portugal, São Paulo, Recife, né? Rio de Janeiro. Obrigada aí pelas colaborações e obrigada novamente. E eu gostaria de passar aqui o informe que na semana que vem nós teremos a nossa palestra no dia 30/5, Projeção Consciente e ProEx com o professor Marcelo Silva. Eu só peço que vocês fiquem atentos ao horário da conferência, que pode ter uma alteração, porque é uma palestra que é pública, que vai ser gravada. Tá? Eu acredito que vai ser 15h30 ou 15 horas. Eu vou estar passando essas informações, é só acessar o site da Apex, www.apexinternacional.org e conferir o horário da conferência da semana que vem. Então, estão todos convidados. Vocês podem também indicar esse site da Apex para que as pessoas possam participar. Tá? Essas conferências são gratuitas e vocês podem participar à vontade. Tá bom? Muito obrigado pela presença. E a Adriana que vai repassar o e-mail do Colégio Invisível. O Mariado está pedindo, né, o e-mail do Colégio Invisível novamente. Vou repetir então. cosmoeticologia@colegiologia.org. A cosmoeticologia@colegiologia.org. O Reginaldo mandou e o Rodolfo está mandando também pela internet, não? Ok. Pode.